Fala pessoal, beleza? Vamos começar mais um podcast, dessa vez já é o número 55 e como sempre eu vou pedir para vocês seguirem a gente nas redes sociais, sigam a gente aí no YouTube, no Instagram, no TikTok, vejam os cortes que estão bombando, marquem a gente nos arquitetos, nos designers, nos construtores que vocês querem que a gente chame aqui. Eu sou o Alexandre, vou conduzir essa conversa e hoje eu tô aqui com a Luciane, conhecida também como Lu Cabanilha, certo? Certo, acertou. Dessa vez a gente combinou e deu certo. Dessa vez eu acertei. E aí, fala um pouco sobre você já, aproveitando. Gente, tô com vergonha, mas daqui a pouco eu me solto. Então, é legal a gente conversar assim no podcast pra eu poder falar um pouquinho sobre mim. Uhum. Não tem como eu falar sobre a minha pessoa sem falar um pouco da minha carreira, ainda mais que a gente tá aqui pra falar sobre arquitetura. Uhum. Mas... Você é arquiteta? Sim. Né? Arquiteta. Sim, eu me formei na PUC em 2018, então eu entrei lá em 2012. Sou arquiteta e urbanista, mas de urbanismo... Eu até trabalhei com urbanismo, mas agora eu trabalho mais com arquitetura, interiores, tenho meu escritório. Então eu sou arquiteta, minha idade, 28 anos, não tenho problema em falar. E eu tenho meu escritório aqui em Curitiba. Então, acho que, resumindo só esse é o resumo da tua história. Não, como profissional, né? Que nem as pessoas falam, eu estou arquiteta, não sou arquiteta, né? No momento, tenho meu escritório, tudo isso, mas profissionalmente é um resuminho. E você sempre quis entrar nesse universo aí, ou caiu de paraquedas em arquitetura? Então, é um pouco complicado, porque quando a gente tem lá, tá no terceirão, no colégio, escolha o que você vai fazer da vida. E eu sempre gostei de parte de criação, geografia, história, não era muito de parte matemática. Sempre fui na média em tudo, assim, mas as coisas que eu me destacava mais era isso. Mas o grande problema era, não sabia desenhar à mão, ainda não sei, a mão livre. Eu gosto de Mas não é um problema, pelo jeito. Não, porque eu sou muito boa no computador. Então, programas, eu sempre me dei muito bem com o computador e tinha template... E, sabe, HTML, essas coisas. Meu pai falava, Caramba, sério? Ciência da computação. Daí eu falei, eu não, né? Eu não vou fazer isso, não. Aí já pensei em fazer design de produto, coisas voltadas à criação, engenharia civil também. Aí eu fui visitar essas feiras de curso, assim. E falaram, pra poder ver o que eu ia ser. Pensei em publicidade e propaganda, arquitetura, design de produto, engenharia civil. Design de produto eu achei o máximo, assim. Só que eu não sou boa na mão. Uma vez, até contar um caos da faculdade. Vamos começar já. Já com as piadas. Tinha que desenhar... A gente tem desenho de observação. Consegui passar, assim, mas eu sou uma pessoa muito energética. Então, coisas tem que ficar ali na mãozinha. Com calma. Calmo. Não, eu sou quanto mais rápido, melhor. Então, computador, né? Quanto mais rápido você faz, melhor é. Eu desenhei uma galinha de 3 patas. Como assim? Eu não sabia. Fala assim, desenhei uma galinha. Aí eu, na minha cabeça, eu desenhei como eu imaginava uma galinha. E desenhei uma galinha de 3 patas. Até hoje meus colegas me zoam assim. E você tem esse desenho aí? Eu acho que não. Não? Eu devo ter jogado fora. Eu também não tenho muito isso, de guardar. Passei um pouquinho de raiva, né, nessa matéria, então... Fiz porque tinha que fazer. Pegue fogo mesmo. Que vergonha, né, contando aqui pra vocês. Ai, que sal, a galinha de 3 pernas. Mas passou, né? Passei. Tive que passar, né? Até questão de sistema estrutural, que é a matéria de física. Passava ali na média, mas passava. E as coisas mais técnicas, computador, história, gostava muito. Essa parte eu me dava melhor, assim. Mas você caiu na arquitetura, daí eliminou civil, eliminou design de produto e tal, e acabou... Escolhi. Você só escolheu? Não tinha uma paixão, assim, não vou mentir. Tinha que escolhi. E gostou? Gostei, Que bom, assim, né? A polêmica. Tchanã. Corta, Fer, corta. Eu não amei o curso. É um curso, pra mim, muito desgastante. É difícil, assim. É muito trabalho. Eu estudava à noite. Na época tinha faculdade à noite. Então, você
você tem que abrir um pouco mão da sua vida. Porque é muito trabalho. Então a gente tem muito trabalho de urbanismo, muito trabalho de paisagismo, muito projeto e mais as outras matérias. Então, sei lá, entra no curso com 10 matérias à noite e todo sábado, durante 5 anos. Daí imagina, eu trabalhava de dia, estudava à noite, sábado tinha aula e sobrava sábado e domingo pra fazer os projetos. E era tudo pra semana seguinte, assim. Então aquilo era puxado, os professores pegam pesados nas avaliações, você tem que fazer lá um projeto de um aeroporto em 3 meses. Então é uma coisa que dura anos, na realidade, você tem que fazer ali um milagre, né? Então, pra mim foi um pouco desgastante, mas no final deu tudo certo. Eu gosto muito da profissão. Então eu comecei a trabalhar como estagiária já no primeiro ano. Isso que eu ia perguntar, você falou que você trabalhava já. Então você arranjou estágio e... Primeiro eu trabalhei com os meus pais porque terminei o colégio, não vai ficar em casa. Aí eles já me colocaram pra trabalhar, eles tinham uma empresa na época e eu não conseguia ligar pra pedir pizza. Oi, posso pedir pizza? Eu quero tipo pizza, por favor. Quero pizza. Posso pedir uma pizza? Eu lembro que eu já fiz isso e me zoavam muito. Então, lá eu comecei a falar com pessoas, fornecedores, nota fiscal. Você se desenvolver pra perder a vergonha, né? Aí eu odiava, porque eu tinha que vender telecomunicação. Marcar visita e, pelo amor de Deus, aceita a visita, aquela vergonha. Desligar na cara e... O pessoal é mais educado, e aquela voz de criança, né, 17 anos. Oi, meu pai quer ir visitar você, não sei o quê. Então... Vai brincar de boneca, menina. Ninguém chegou a te xingar? Você nunca levou um xingão? Não, eu marcava visita. Não era ruim não, mas eu odiava. Sabe quando você vai dormir e não quer acordar? Era isso, assim. Meus pais, desculpem, mas essa era a verdade. Agora já passou, tá? Pode ficar tranquilo. Já passou, isso que fez eu correr pra procurar estágio. Aí meu pai, eu não sei se isso é ilegal, tá? Mas ele tinha Você falou que trabalhava com 17 anos, talvez fosse já... Talvez a Polícia Federal tá chegando lá nesse momento, mas pode continuar aí. Não, mas outra coisa que pode ser ilegal. Ele tinha um negócio do CREA na época com todos os contatos dos escritórios de arquitetura e engenharia. Não, isso é disponível na internet. Que bom, era um pendrive na época. De A a Z. Aí eu pegava os escritórios de A e mandava meu currículo pra todos. Daí eu trabalhava e mandava currículo, aquela coisa, né? E aí eu consegui um estágio no escritório com letra A já. Nem chegou nas outras letras? Não, era bastante A. E aí... Eu fiz curso de CAD, então pelo menos isso me ajudou, porque eu não sabia. No primeiro ano já? Daí eu fiz numa empresa, tinha que ser presencial, hoje em dia na internet tem muitas empresas você digita curso, gratuito. Eles te pagam pra você fazer curso praticamente. Eu paguei caro na época, sei lá, uns R$2.000 pra fazer o curso de AutoCAD, assim. Mas é porque eu não sabia nem a espessura de uma parede. Primeiro ano você fica lá, coisa formal, expressão, desenho, não é nada muito técnico. Aí elas me aceitaram, eu passei, acho que por pelo menos eu ter uma desenvoltura, assim, e já sabia mexer no CAD, fiz o teste e passei. Aí eu fiquei lá 2 anos. Ficou bastante tempo ainda. Fiquei. Interiores ou arquitetônica? Interiores e um pouco de arquitetônica. Chama Artes e Arquitetura, eu sou muito grata a elas, porque eu não sabia nada. E elas tinham muita paciência, assim. Então, tudo que eu aprendi foram 2 anos elas me ensinando. Pega o papel, anota. Eu tinha uma chefe, assim, que ela parecia brava, mas ela anota. E eu peguei isso também para as minhas estagiárias e funcionários e tal. Pra não esquecer, porque tem comandinho e coisas. Então, lá eu aprendi tudo, assim. Lá você aprende, às vezes, o que você não aprende na faculdade, né? Você tira um pouco da teoria e vai direto na prática, né? Você cai no meio do furacão lá, né? Pra resolver o problema. Na verdade, tudo que eu aprendi, que eu aplico hoje, a maioria das coisas foi trabalhando. Porque o curso, ele é um pouquinho de cada. Então, a minha área, que é de interiores, são ali 2 matérias que você aprende na faculdade, só que é mais no final do curso. Então, a maioria das coisas que eu aplico hoje foi na prática mesmo. E eu ouvi falar que as matérias também elas são bem uma pincelada, generalista, né? sim. Não é um negócio bem aprofundado pra técnicas e tal, né? Também... Não, então eles pincelam, eu acho que até um pouco
Hoje eu sei que o curso melhorou muito nesse sentido, porque tem as eletivas, então você consegue escolher e tudo mais. Mas assim, você aprende muito de urbanismo, muito de paisagismo, projeto, mas o mercado de trabalho, que é o que eu gosto de falar, é totalmente diferente. Eu acho que eu só consegui abrir o meu escritório sozinha logo que eu me formei, porque eu trabalhei. Porque senão, se for pela faculdade, você sai sabendo um pouco de tudo. Não bastante de alguma coisa, sabe? E você saiu, você ficou 2 anos lá, daí você saiu porque venceu o tempo do estágio ou você achou outra coisa? É porque eu queria aprender outra coisa. Então eu me joguei na prefeitura de Pinhais pra aprender de urbanismo. Não gostei. Fiquei lá 3 meses. E aí eu pedi pra sair, assim, porque era mais parado, era questão de coisas longas, eu sou muito agitada. Urbanismo é um processo um pouco diferente, né, eu acho. Tinha que criar parque, a gente ficava medindo rua de escola, sinalização, então eu achava que eu não tava me desenvolvendo, assim. Daí eu saí e fui pra outro escritório, da Viviane Itabalipa, eu fiquei lá mais ou menos 1 ano, também de interiores, ela fazia Casa Cor, ainda participa. Então eu ajudei nesses projetos, assim. E depois eu apliquei pro intercâmbio. Intercâmbio. Eu fui pro Ciências Sem Fronteiras, sabe? Ah, show, sei. Eu também fui. Ai, que legal! Pra onde você foi? Eu fui pros Estados Unidos. Ah, eu também. Ah, é? Onde você foi lá? Eu fui pra Georgia e depois eu fui pra Chicago. Foi em 2000 e... Putz, eu sou péssimo pra datas. Acho que 2014 ou 15. Ah, você foi numa chamada. A minha foi a última chamada. A última chamada? Então, eu fui, eu acho que em 2014 ou 2015, agora não lembro. Mas foi pra lá. Aí você foi e fez arquitetura lá mesmo. Sim. Fez algumas disciplinas. Então, foi um processo... Você foi pra onde lá? Então, foi um processo bem legal, assim, porque era a última chamada e o Ciências Sem Fronteiras... Todo mundo falava, é muito fácil de passar, não sei o quê. E quando eu apliquei, eles tinham mudado todo o sistema. E eu já tava tentando há um tempo. E eu apliquei, escolha as universidades que você quer. MIT, Harvard, coloca Stanford. Qualquer uma dessas tá bom. Não, eu acabei indo pra Montana. Bem isolado, assim. Acho que tem 30 mil habitantes a cidade que eu morei, chama Bozeman. Mas foi maravilhoso. Pra você ter noção, eu andava de bicicleta... Lá, fiquei 6 meses sem andar de carro, por exemplo. Era transporte público gratuito, não tinha taxa. E eu morava na universidade, e lá era muito lindo. Então, eu morava no prédio que era de frente pro prédio de arquitetura. Então, eu fazia tudo ali. Tranquilo. Eu fiz 2 semestres de arquitetura, fiz projeto. Uma das dificuldades que eu tive que era em INTES, não sei se você... sim. O sistema imperial, né? Daí eu tinha 2 escalímetros. Aí eu ficava, meu Deus. E lá eu achei que eles são muito artísticos. Eu acho que o curso aqui ele é mais técnico e lá é mais artístico. Então, cada apresentação tinha que fazer uma maquete. Coisas manuais, não é comigo. Todo mundo... coisas manuais, tá resolvido. Eu ficava lá. A galera, nossa, como você é boa no AutoCAD. Eu falei, isso eu sou. Mas lá era diferente. Era um professor de projeto para 8 alunos e eu tinha uma mesa e as cadeiras em volta. Então, não é você vai pra sala. É o seu estúdio. Então, a pessoa começa a colocar as maquetes, a continuação do projeto. Então, é bem artístico. E o primeiro projeto que a gente fez foi pra Seattle. Então, a gente, em vez de fazer, lá em Seattle o terreno, não, a gente, dentro da universidade, estava marcado uma viagem de 1 semana pra conhecer a cidade, conhecer o sistema dela, conhecer o terreno, pra assim você fazer o projeto. Então, foi bem legal. Eu sofri, principalmente pelo inglês, porque uma coisa é você... ter o business language ali, falar inglês pra travel, tá. Agora vai falar as palavras técnicas. E usar o escalímetro imperial. Então, no começo foi difícil. Eu cheguei pra coordenadora e falei assim, eu não quero mais essa matéria. Você falou em português pra ela? Não, tô brincando. Falei em inglês. Daí ela falou assim, não, calma, fala que English not your first language e tal. Daí eu falei, da primeira coisa que eu fiz... Brasília. Eu fui apresentar o projeto, English not my first language, sorry. E fui. Mas era difícil, assim, acho que só vivendo você... Mas tinha muito brasileiro contigo lá ou não? Tinha 30 no total. Eu acho que não era igual... Mas de arquitetura, por exemplo? 3, só que eles separaram a gente. Ah, é? Cada um em uma forçado turma. Mesmo, assim. Foi. Foi bom, porque do resto eu ficava bastante com os brasileiros. Então eu achei que foi legal essa questão de ter separado as pessoas. Não, é bom porque daí eu acho que se desenvolve melhor, talvez, né? Até o networking, a comunicação, talvez facilite um pouco, né?
Facilita, porque depois você quer se juntar com os brasileiros. Quando você quer fofocar... Na hora de ir no dining ali, jantar, tomar café, brasileiro. E eu trabalhei lá também, aquela que não consegue ficar sem trabalhar. Então, a gente ganhava bolsa, mas eu queria mais um dinheirinho. Eu trabalhava lavando louça, limpando as coisas. Foi assim que eu consegui minha viagem pro Havaí lá. Então, meu sonho era conhecer o Havaí. Eu trabalhava limpando. E aí lá também fiz amizade, lavando louça. Então... Foi bem legal, assim, acho que você tem que se jogar para as oportunidades, não ficar atrás, né, da galera, imitando, porque brasileiro sempre se junta com brasileiro, né? E se você começa a ir para outras opções, você se abre e aprende muito mais. Não, e faz diferença. Pra mim fez uma diferença muito grande. Tentar fazer amizade com americanos e tal, pra conhecer a cultura mesmo. E o inglês eu acabei aprendendo, eu sabia um pouquinho de inglês, o Duolingo Style, mas eu fui falando só, tentando pegar disciplinas mais isoladas, sem brasileiros e tal. Ficava muito mais fácil de se adaptar e aprender muito mais rápido também, né? É verdade. E o que você achou, tipo, da arquitetura lá e aqui? Você falou que é mais artística lá e tal, mas você achou algum melhor ou pior ou não? Não tem como comparar entre é melhor mais técnica ou é melhor mais artística e assim por diante? No geral... Se fosse minha primeira língua, é muito mais fácil. Eu achei mais fácil. Ah, é? Sim. Porque é A, B, C, D, E e tal. Se você faz os trabalhos, só de fazer já vale ponto. Então, o desenvolvimento do projeto vale muito. Não é tipo, o professor tá com raiva de você, vai te dar 7. 7 é uma nota boa, no caso. Vai te dar 3. Não é só o final. Aqui, por mais que tenha esse desenvolvimento, o que vale é a nota da entrega. São as pranchas, pelo menos na minha época. Então, lá, o seu esforço. Aí tinha a matéria de projeto que você tem que ler o livro e conversar sobre ele. Aí eu tinha um pouco de dificuldade. Mas só de você conversar já aumenta a sua nota. Você entregar o homework online, você ganha nota. O projeto é um complemento à entrega. Mas pra mim, essa questão do desenvolvimento artístico é muito legal, porque é isso que você tem que aprender na faculdade, não entregar uma prancha com corte, planta, elevação. Acho que isso é óbvio que tem que ter, mas você desenvolver artisticamente eu acho muito legal. Eu melhorei um pouco nessa questão de diagramação de prancha. Você tinha que ver a apresentação do pessoal, assim. Eles chamavam o professor convidado, colocavam assim na parede... E daí a pessoa apresentava várias pranchas, só que muito bem elaboradas, muito bonitas. Todas as maquetes na evolução do projeto. Não simplesmente corte, planta, elevação e é isso, sabe? Eu tive bastante dificuldade, assim, mas melhorei nesse sentido. Eu tinha uma amiga lá, tenho uma amiga que ela estudou lá também, ela fazia arquitetura. E ela comentou que ela fez uma matéria que eu acho que era... Ela se arrependeu de ter pego, que era história da arquitetura, alguma coisa assim. Fiz. Mas era muito pesada e era uma disciplina já de mestrado, eu acho. Então, nossa, era paper toda semana e era bem complexo. Eu fiz história, tinha bastante paper. Até tem uma história que é engraçado, que eles têm um plagiômetro. Não sei se você lembra disso. Sim, Aí uma menina... que estudou comigo, espero que ela não esteja ouvindo, fofoqueira, mas você tinha que tomar muito cuidado com o plágio, e eu fiz essa matéria pra poder aprender as palavras, porque é muito difícil, é muito diferente, né, e daí tinha paper toda semana, e essa menina, ela fez um que deu lá, acho que mais de 70, acho que você pode fazer 30% de plágio no máximo, e aí a professora mandou, eu sei que você não tá acostumado, mas a próxima vez eu vou te denunciar. E eles levam muito a sério isso. Não, levam muito a sério. Eu tomava muito cuidado. Eu pegava uns 3 livros, mais o Google, e ficava misturando, assim, sabe? E é bom que você vai... Eu ia bem, até. Porque eu gosto de história. O difícil era a língua, mas eu acho que eu me forcei a aprender as palavras, assim. E de lá, você trouxe alguma bagagem pro que você aplica hoje, assim? Tipo, nas aulas que você fez e tal, a forma de planejar alguma coisa, ou de desenhar e tal. Você falou que lá eles são mais artísticos, né? Isso você conseguiu incorporar nos teus projetos? Eu acho que academicamente muito, na faculdade. Porque... E também pro currículo, né? Depois teve a parte da pesquisa, não sei se você fez também. Fiz. Então, aí eu acabei conseguindo ir pra MIT. Ah, show! Então, acho que isso pra mim, assim,
como pessoa e também como currículo por ser a melhor faculdade do mundo de arquitetura, foi muito legal. Mas eu fiz 2 meses de participação de pesquisa. E eu sou, como eu falei, eu sou uma pessoa muito agitada. Então, pesquisa pra mim é uma coisa complicada. O que trouxe de bagagem é pra eu saber o que eu gosto e o que eu não gosto, sabe? Então, eu acho que por eu ter tentado escritório, depois de um tempo eu trabalhei numa empresa aqui de shopping também, né? Aqui depois, durante a faculdade? Isso, também, depois que eu voltei. Aí eu trabalhei na prefeitura, em escritórios. Aí Você experimentou tudo, basicamente. Teve essa questão da parte da pesquisa. Então, eu acho que isso me ajudou a escolher o que eu gosto. E artisticamente, eu acho que me ajudou a desenvolver a parte de como apresentar bonito, de que não é só técnico, que você tem que se preocupar no estético, sabe? Então isso me ajudou bastante. É que o técnico, o cliente já assume que você tem que saber, né? Sim, é o básico, né? Daí o outro você vai conquistar ele, ou mostrar de uma forma mais didática, mais fácil, prática, né? Então acho que isso que faz diferença um pouco, né? E hoje em dia, você falou que você tá arquiteta, né? Você não é arquiteta, mas você gosta da profissão, você gostou da profissão a partir do momento que você entrou, e hoje em dia você segue tranquilo com essa escolha, né? Sim. Que nem hoje eu tava vindo pra cá super feliz, porque eu me considero uma pessoa comunicativa. Aí eu tava ouvindo minha música e pensando, nossa, como eu tô feliz, porque a arquitetura, ela abrange muitas coisas. E principalmente com as redes sociais, da forma que eu me posiciono. Então, além de eu sou arquiteta, faço os projetos, mas eu também coordeno ali o escritório, também vendo os meus projetos pros meus clientes. Tem um pouco de blogueirinha, né? Essa questão das redes sociais que eu gosto. Posso estar aqui me comunicando com você, que é uma coisa que eu gosto também. Então, abrange muita coisa. Eu acho que é uma profissão muito legal, porque, por exemplo, se você... Tem pessoas que gostam de trabalhar só com imagem, com render, ou... Eu não sei, a gente tá aberto a muita coisa. E hoje eu tô muito feliz com isso, sabe? Porque você falou que saiu de uma pessoa que nem conseguia pedir uma pizza pra uma pessoa comunicativa. Sim. Então, quer dizer que isso pode ser treinado, pode ser desenvolvido, né? Sim. É aquela questão daquela frase do sucesso é treinável e também o desenvolvimento. O que eu peguei? Você tem que pegar coisas que você se considera boa. Então, eu me considero uma pessoa comunicativa, gosto de imagens, gosto de projeto de interiores, e não sou boa em coisas manuais. Então, por que eu vou ficar lá fazendo aula de desenho à mão, coisas que eu não gosto, que me dá agonia, sendo que eu posso pegar o que eu sou boa, programas de arquitetura, né, de softwares, essa questão da rede social, que eu me considero boa também, e evoluir nisso. Então, eu fiz cursos na época de marketing digital, cursos de imagem, V-Ray, e fui me desenvolvendo nisso. E são coisas que eu gosto de fazer. Então, quando você gosta e você tem lá o dom, você consegue desenvolver isso. Agora, o que eu não gosto, eu deixo de lado, eu posso pegar e contratar alguém pra terceirizar, fazer. Sim. Mas acho que isso que faz parte, porque o arquiteto, ele também é um empreendedor, né? Ele tem que saber diferenciar as coisas. Você ficar o dia inteiro preenchendo planilha, fazendo projeto, eu odeio. Quem que vai vender? Quem que vai fazer o financeiro? Quem que vai postar coisas na rede social? Quem que vai atrair o cliente? Porque as pessoas olham ali, e que nem eu falei, eu sou arquiteta e estou me tornando empresária também. E tenho que gerenciar o escritório. Então, isso tudo pra mim é novidade. Eu sei ser arquiteto, fazer projeto. Agora, a parte de empresário eu tenho que estudar. Parte financeira, parte de vendas eu já estudei, assim, tô aprimorando. É que isso não é exato, né? Tipo, não tem a fórmula mágica. Você e não adianta você entrar na faculdade disso, faculdade daquilo. Hoje tem muita informação na internet. Então, já comprei cursos que me auxiliam nisso. Mas eu acho que você tem que estar sempre procurando se desenvolver nessas áreas que você tem mais dificuldade. Que, principalmente pra mim, essa parte de gerenciamento, né? Contabilidade, coisas que você não aprende na faculdade, que só botando cara a tapa e indo atrás pra aprender. Mas pra quem não conseguia pedir uma pizza, e hoje tá super tranquilo nos stories, você consegue aprender qualquer coisa. Eu acho que, assim, não que eu era uma pessoa tímida, mas
Sei lá. Não, mas é difícil, eu não conseguia falar no telefone também. Eu odiava quando tocava o telefone, eu tinha que atender. Independente de quem fosse, podia ser engano, mas ai, que raiva. Que tem saco, que atender. né? Tão me ligando. Então, Hoje eu até tranquilo. prefiro o WhatsApp, uma mensagem, do que uma ligação. Mas é tranquilo até, né? Tipo, se for pra atender, você atende e Claro. não é mais uma preocupação, né? Porque não. quando vira uma preocupação, putz, daí te drena um pouco de energia, né? Qualquer coisa que você vai fazer que talvez... Putz, Que não flui, né? É que nem se falou, você trabalhava, eu queria não acordar no dia seguinte. Porque aquilo te deixava meio... Quero morrer, não é? Se fosse assim, trabalhar com arquitetura eu não ia conseguir, eu ia ter que trabalhar com outra coisa. Então, que nem hoje eu acordei, que eu tava falando feliz, nossa, vou participar do podcast. Não vim aqui, ai meu Deus, vou participar do podcast, meu Deus, vou suar e ficar nervosa. Não, uma coisa que me deixou feliz. Até a palestra que eu fiz segunda-feira pra Semana Acadêmica da PUC. Ai, que vergonha, mas eu gosto. Então, acho que o nervosismo do desafio junto com o que vai ser gostoso depois de ver o resultado, sabe? E a questão, tipo, de redes sociais e tal, quando você saiu da faculdade, já tava super em alta isso ou não? Não, acho que por isso que deu certo. É? Porque hoje tem muita gente... Não que tem espaço pra todo mundo, Sempre assim. vai ter gente começando, né? Mas como eu comecei, vamos lá, 2018 que eu me formei desempregada, era o meu pesadelo. Já conto essa parte. Voltamos lá depois. Mas assim, tinha uma... Olha isso, tem uma blogueira que eu gosto de maquiagem. E tem uma arquiteta... A Fer, você deve conhecer essa, hein? A Fer é viciada em maquiagem também. É Letícia de Paula, conhece? Então, quem fez... Eu também conheço, mentira, não conheço. Eu tô com as maquiagens dela. Quem fez o projeto dela chama a arquiteta Giovana. Ela é uma arquiteta super influente, que ela tem até um podcast também que chama Tá em Casa. Você conhece, Fer? Não. É bem legal. E ela super se desenvolveu, assim, rápido também. Então, eu comecei a olhar essa arquiteta. Se desenvolver, se diz, tipo, nas redes sociais. Sim. É. Tipo, ela foi uma das pioneiras... Não pioneira, mas assim, que tava se destacando. A bombar foi... Sim, hoje ela bomba muito. Tipo, ela tá ali junto com o Dude Duarte, essa galera, assim. Hoje ela tem, sei lá, 300 mil seguidores, não sei. E aí, ela fez um curso de marketing pra Instagram. Aí ela falou, eu fiz esse curso e tal. Eu falei, vou fazer também. Aí eu comprei o curso 2018. Então, já tem um tempo, assim. Que a mulher fala, tira a sua foto, tira logo, coloca a sua foto pessoal. Coloca o arquiteto. Como que a pessoa vai pesquisar lá no Instagram que vai aparecer você primeiro? Como impulsionar? Como aparecer? Ela sempre fala, você precisa aparecer. Que vergonha, eu vou falar que eu sou blogueirinha. Que era na época que poucas pessoas faziam os stories, assim. Aí eu comecei a fazer e começou a dar certo. Facebook, Clube da Alice, eu postava. Daí os primeiros projetos que eu fiz foi eu trabalhava fazendo loteamento. Então foi o primeiro trabalho que eu consegui, foi com loteamento. Eu fiz pro pai do meu chefe o primeiro projeto e pra minha prima um consultório de odontologia. Então eu pegava essas imagens e jogava no meu Instagram e aparecia. E assim eu comecei a criar um público. Então, assim, eu não tenho muitos seguidores, eu tenho ali 11 mil, mas são pessoas que... Não, gente, pra caramba. Só que é aquela questão do fã versus cliente. O meu cliente, ele não fica lá curtindo e tal. Ele olha, vê o meu trabalho e já me contata no WhatsApp. Não, e talvez, assim, talvez o cliente diretamente, ele não vai ficar a todo momento olhando, curtindo. Claro, alguns provavelmente vão ficar, mas talvez é aquele que olha as coisas, salva o conteúdo, mostra pra alguém, envia pra alguém. Sim. Eu tenho muito mais save do que comentário ou curtida, assim. E o que acontece? A pessoa fala, Lu, eu te acompanho faz tempo, agora eu resolvi te contratar. Então, você aparecer ali todo dia fica na memória da pessoa. Quando eu precisar de um arquiteto, eu sei quem eu vou chamar. Porque você cria uma relação, a pessoa cria confiança, porque ela vê que eu existo, vê como que eu me comporto, vê os meus projetos. Então, ela ali me acompanhando diariamente cria uma intimidade. E quando ela precisar de alguém, sou eu. E tem gente que pensa, não tem outra pessoa, vai ter que ser você, independente do valor, óbvio, né? Tudo dentro do limite, planejado. Né? Mas como tem muita gente, a pessoa vai... Se ela não tem esse relacionamento, ela vai pegar todos os orçamentos e vai pegar mais barato. Todos que ela gosta ali. E não, tendo uma relação comigo, vendo minha rede social, acompanhando os destaques, tudo isso cria confiança. E quando a pessoa precisar contratar, ela já sabe quem escolher ou até quem indicar. Eu sigo uma arquiteta, ela é bem legal e tal.
segue ela lá. E você comentou que boa parte dos teus orçamentos vem do Instagram, né? 95%. Assim. Caramba, Sim. É muita coisa. Uma ou outra indicação, alguém de família, mas a maioria é do Instagram. Então eu recebo pelo menos um pedido de orçamento diário, assim. Diário? Caramba. Não é todo mundo que fecha, óbvio. Sim. Tem muito curioso, questão de valores. Mas eu recebo pelo menos uma mensagem ali no meu WhatsApp Business diariamente, pedindo orçamento. Nossa, caramba. E isso, tipo, consequência do tempo. Tipo, Sim. No começo foi demorava menos mais, e tal, eu cobrava mais barato, eu não tinha estrutura. Voltando ali à questão da minha história, né? Que eu acho que é legal pra eu chegar... Aonde você chegou hoje? Na estrutura do meu escritório físico. Então, eu fui pro intercâmbio, terminei e voltei, sem trabalho, né? Procurando estágio, foi difícil. E daí eu passei no processo seletivo da BR Malls, que é uma empresa que faz gerenciamento de shopping. Não sei se você já ouviu falar. Conheço. Então, aqui eles tinham Cristal, venderam. Então, Shopping Curitiba Estação. E eu trabalhei até me formar no Shopping Curitiba. E é uma vertente totalmente diferente, foge muito do que eu trabalho hoje em dia. Mas eu achava que era aquilo que eu queria pra minha vida. Por estabilidade, eu sempre tive muito medo financeiro. Então, não trabalhava só porque, eu amo trabalhar, mas por causa de dinheiro que eu precisava mesmo. Então, na época, meus pais perderam a empresa, fecharam. Eu quase tive que sair da faculdade também. Então, eu não podia ficar sem trabalhar pelo dinheiro mesmo. Então, por isso que eu continuei. Então você entrou antes de se formar, ou logo na sequência? Na BR Malls. Antes de me formar, era estagiária. E lá era uma loucura, assim, é super puxado. Pra quem não sabe, eles fazem a parte de manutenção do shopping. Eu conheço alguém que trabalhou já, que era uma loucura. Parou a escada rolante, tem que verificar. Não, pegou fogo no shopping e eu tava ajudando a varrer lá as chamas. Caramba! Pra imprensa não ver, então... Eu cuidava da parte de limpeza, de paisagismo das obras. Aí tem metas, tem que apresentar coisas pros lojistas. Mas muito pouco da parte de arquitetura. Mas eu achava, por ter uma carreira lá, aquilo ia me trazer estabilidade. Eu tinha muito medo de ficar sem dinheiro. Então lá o estágio pagava melhor, tinha benefício. Aí você poderia viajar o Brasil pelos shoppings, se você for evoluindo. E assim... Eu jurava que eu ia ser contratada. E meu maior medo era me formar desempregada. E eles não me contrataram. Sério? Caramba. Nossa. Balde de água fria. Sim. Eu fiquei 2 semanas quase de cama, assim. Me formei. Sério? Eu fiquei muito triste. Porque era o meu maior medo. Eu me senti frustrada. Torcendo pra pegar fogo de novo lá. Brincadeira, gente. Brincadeira. Mas assim, eu dei meu sangue lá, eu lembro. Eu trabalhava muito mais do que precisava. Mas tinha chance de efetivar ou não? Eu vou ser bem sincera. Eles mostravam que eu seria. Até porque eu trabalhei lá até o último dia do Natal. Senão eu não teria dado tanto esforço, assim. Eu trabalhei até o último dia. O pessoal de férias, eu lá, sei lá, Natal... E aí, olha a louca lá da Lula perdida no meio lá, trabalhando que nem maluca. Aí falaram, até 3 meses a gente pode te chamar pra outra vaga. Deu, E aí o que aconteceu, que eu comecei a falar pros meus amigos que eu precisava de trabalho, não podia ficar sem dinheiro e frustrada, e fiquei lá querendo morrer na minha cama. Aí minha amiga falou, olha, a minha chefe conhece um cara que ele tá fazendo loteamento no interior do Paraná, e precisa de uma arquiteta pra meio período. Eu falei, eu quero qualquer coisa. Não posso ficar em casa. Tava quase indo trabalhar, sei lá, de qualquer coisa mesmo. E aí eu fui fazer a entrevista. Eles falaram que precisavam de alguém pra fazer loteamento, fazer a separação dos lotes e assinar. E se precisar viajar pra Pitanga e pra Palma e tal. Falei, eu topo. Se você... Daí levei lá meu currículozinho. Foi achando que ia ganhar pouco, por ser meio período. Eles fizeram uma super proposta. Eu saí de sorriso daqui a aqui. Eu falei, nossa, não acredito. Vou trabalhar meio período pra ganhar o que eu ganhava e fazer o loteamento. Fiquei com medo, porque eu nunca tinha feito. Mas, comecei a pesquisar, ler as leis dos municípios, olhar um exemplo ali. E aí, hoje eu tenho 2 loteamentos lá que fui eu que fiz, em Pitanga e Palma e tal. Acho que são mais de 200 lotes, eles criaram... Isso que eu falo, é coisa grande, né? Não é um... Eles criaram... O hospital da cidade fica dentro do loteamento, então eles transformaram uma área que era rural em urbana, e a gente fez o loteamento lá, então eles chamam de um bairro inteligente na cidade. Que legal. Eu participei, eu fiquei super feliz, assim, por ser meu primeiro trabalho, e
E paralelamente a isso eu não parei. Daí eu fiz o curso de marketing. Mas nesse momento, quando você tava fazendo loteamentos, teve algum momento que você pensou assim, é isso que eu quero pra minha vida? Ou Do não? loteamento? Não. Não? Não. De jeito nenhum. Meu sonho era sempre ter um escritório, mas eu achava, daqui uns 8 anos, sei lá. Mas como eu ganhava bem e sobrava tempo, ele já me deu essa oportunidade de fazer o apartamento dos pais dele, porque eu já tinha trabalhado, eu já tinha experiência e tal, eu não sabia fazer imagem. Vamos lá fazer um curso de V-Ray. Fiz o curso. Ele gostou do projeto, Lu, então você vai fazer o projeto pelo escritório aqui, vai tocar a obra, eu te pago por fora. Então, beleza. Minha prima, consultório de odontologia. Aí eu fui fazendo pra ela também. Foi montando o portfólio já. Fui, porque aí lá era meio período, então de manhã eu fazia pra eles, de tarde eles deixavam eu ficar lá trabalhando. Eles eram muito queridos. O dono do escritório, super grato, ele deixava eu levar meus clientes lá. Caramba! Então ele não ficava lá. Como ele tinha o escritório também no interior, ele deixava eu atender na sala dele, uma sala bem bonita, com televisão. Tinha tudo a logo dele, as coisas dele. Mas ele deixava, ele falava, o escritório é teu. Ele equipou um computador melhor pra eu poder fazer os projetos. Então de manhã eu trabalhava pra ele, de tarde eu fazia minhas coisas. E aí por que você acha que eles fizeram isso? Você acha que... Eu pergunto isso porque pra muita gente falta oportunidade, sei lá. Tem pessoas que a gente olha assim e fala, se você conseguir uma coisa, ou a gente mesmo pensa, se eu conseguir um negócio eu vou dar o meu melhor tão forte, mas tão forte que não vai ter como me efetivar ou gostarem de mim e assim por diante. Você acha que você, por você se dedicar pra caramba, que você recebia esse retorno ou... Só porque eles eram gente boas? Eu acho que era um mix. Eu sempre fui uma pessoa muito comprometida. E eu fazia o meu trabalho muito certinho. E eles eram legais também. Só que o que eu poderia ter feito? Feito o meu trabalho e ir embora, acabou. Só o teu trabalho, acabou. Já tava ganhando bem ali. É meio-dia, tá na hora de ir embora. Não, daí eles viram que eu também tinha... Lu, você sabe fazer isso? Sei, vamos fazer mais. Eu sempre quis fazer mais. Aquilo pra mim era só meio período. Então, além deles serem gente boa, eles poderiam falar, não, vai embora, acabou, não. E eu acho que foi uma oportunidade que apareceu, que eu agarrei e fui aumentando isso, sabe? Isso foi o divisor de águas, pra você criar... Quando acabou esses loteamentos, você já entrou com o teu escritório ou foi literalmente em paralelo? Que já existiu... Foi paralelo. Então eu comecei minhas redes sociais, começou a bombar os projetos. E aí o loteamento foi acabando, eram 2. Aí até ia aparecer outro. Aí eles me pagavam por mês ali. Eu acho que não tava ficando mais... Atrativo pra eles. Eu acho que era melhor eles pagarem alguém... Pra fazer o loteamento. Pra fazer só pagar pelo loteamento, assim. Só que os meus projetos começaram a tomar muito mais tempo. Então nem pra mim valeria a pena. Mas eu continuei atendendo ali no escritório dele, fica aqui perto também, na Cândido de Abreu. Só que pra mim eu comecei a pensar, eu precisava de uma estagiária, como que eu vou trazer estagiária aqui? Eu queria alguma coisa com a minha cara. E aí veio a pandemia. Nisso veio a pandemia, todo mundo foi pra casa, eu continuei trabalhando de casa, fazendo tudo online. E começou a crescer, eu precisava de um espaço, aí que eu aluguei meu escritório. Então eu já tinha finalizado os projetos com eles. Não foi, acabou... Veio a pandemia, aí acabou ali e eu já tava com os meus projetos que já valia a pena pra mim, sabe? Foi acontecendo. Foi acontecendo e quando você viu, já foi meio que já se desvinculando de um e já tava no escritório. E você começou mesmo com 2 projetos, o consultório, a clínica odontológica e a parte dos loteamentos, e a partir dali já começou o apartamento do apartamento dos pais do meu chefe. E a partir dali então eu comecei a pôr no Instagram. A obra. Se você for lá nos meus destaques obras, eu filmava lá a obra, como estava acontecendo, explicava o sistema lá de ar-condicionado que a gente escolheu, a marcenaria. E nesse momento você já tinha feito o curso lá de... Já. Já. Então você já foi fazendo certo, vamos dizer assim. Sim, eu já aplicava o curso no meu Instagram. Eu já criei o perfil Luca Banilhas Arquiteta, já comecei a divulgar ali e já começava a postar. Então... Logo, eu acho que com o dinheirinho que eu ganhei, eu consegui comprar o curso. Que show. Que show. Então, você uniu o útil ao agradável ainda. E daí, nesse momento, você deve ter percebido que, o Instagram, as redes sociais eram fundamentais pra você seguir em frente. Não, eu nem acreditava, assim. Hoje em dia é muito mais forte, mas é mais difícil, porque tem mais gente fazendo. Só que daí o meu já vai rodando sozinho, assim. Não preciso mais... pensar em ir atrás de pessoas. As pessoas já vão até ali, sabe?
Uma coisa ou outra ainda vale a pena impulsionar quando... algum projeto, mas hoje em dia tá mais orgânico. Mas ainda assim você, tipo, já ainda domina as redes sociais, tipo... Porque o que a gente ouve reclamar muito das redes sociais é que, claro, primeiro, esse mercado de arquitetura, ele tá muito interligado com as redes sociais, né? Então, muito visual, se né? você não tá lá, putz, acho que qualquer um que não esteja lá e vende um produto ou serviço, tu já tá perdendo um pouco. Parece que lá quer demonstrar que você é confiável, né? Existe, é idôneo, tipo, eu não sou um robô. Até quando eu vou ver fornecedor, eu vou dar uma olhada nas redes sociais. E eu me tornei chata. Os fornecedores aí, fiquem... E tem que ser uma rede social legal, assim, não uma coisa mal feita. Não precisa ser, produzido e tal. Mas precisa passar uma credibilidade. Eu já olho se os outros arquitetos que eu conheço seguem. Então... Principalmente coisas que você já entregou, eu acho legal postar, sabe? Pra poder trazer essa confiança. Porque... Então, as redes sociais, elas ainda são importantes, elas vão continuar importantes. Só que a galera reclama muito, tipo, do algoritmo, por exemplo. Isso é foda. Isso é foda. Falei palavrão. É porque todo dia não, né? Mas frequentemente existem mudanças que acontecem, né? Então você para de atingir as pessoas e tal. Mas por você já estar inserido nesse meio, você acaba se adaptando, né? Porque você sabe, provavelmente, qual o tipo de conteúdo que traz mais visualização, ou traz mais cliente, ou qual o formato do conteúdo, ou o que não adianta postar que não tem graça, é chato e tal. Você deve ter um controle mais ou menos disso, né? Olha, a questão de números mudou muito. Então, likes, comentários... Isso é muito relativo, entrega né? muito pouco. Antes eu tinha lá 300 curtidas, hoje é 40. Já me preocupou. Mas o que importa pra mim? Os clientes que vêm me pedir orçamento, é o funil de vendas. Não é simplesmente o like, a curtida, o comentário. Óbvio que isso é legal, eu fico de olho nas métricas. Mas diminuiu muito, 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 muito. Então pra quem tá começando deve ser um pouco desanimador. Eu acho que demora, parece que nunca vai chegar, né? Mas eu acho que não dá pra desistir, porque é aquilo que eu falei, eu vou postando todo dia, hoje eu faço muita coisa, até tenho um pouco mais de dificuldade de aparecer nos stories toda hora, mas você não pode sumir, e quando o cliente aparecer, pra olhar teu perfil, ele tá pronto. Então ali, o conteúdo tá ali, ele não vai olhar o que você postou no dia, ele vai olhar todo o histórico, os seus destaques, reels, vai olhar... o passo a passo da obra, independente dos números que estão ali. Então, quando a pessoa aparecer, você atrair ela, você tem que estar pronto, tem que estar bonito, tem que estar harmônico, tem que ter você aparecendo ali, e não a logo da empresa, coisas muito mecânicas, sabe? Mas óbvio, hoje os reels entregam mais. Dependendo se tá entregando pouco, eu pago pra impulsionar, sim. Eu acho importante. Acho que pra quem tá começando é legal também. Mas antes de você começar a pagar, você tem que ter o conteúdo, que nem eu falei, pronto. Tem que estar tudo bem bonitinho ali. É tudo estratégia, né? Não adianta... Se você patrocinar, claro que vai ter um monte de like e tal, mas o resultado final tem que ser o funil. Tem que cair o cliente lá pedindo orçamento, porque senão... Não faz sentido. Você pode investir R$1 milhão, pode ser muito. Só que se te retorna 2, tá ótimo. Se não te retorna nada, opa, tem uma coisa errada. Eu acho que quando você for, por exemplo, impulsionar, você precisa estar ali nos stories aparecendo. Tem que ter um conteúdo pra pessoa ver. Porque senão ela vai lá visitar e não tem um story pra pessoa assistir, não tem um destaque. O que adianta impulsionar? Porque a imagem tem milhares por aí. E tem que investir em imagem legal. Ainda tem gente que não sei. Que... Imagem se diz, tipo... Render, foto. Eu hoje que comecei a ter mais fotos de projetos prontos, porque os projetos demoram, né? Todo cliente que faz todo o projeto. Então hoje que eu tenho mais coisas prontas pra postar. Mas eu continuo postando um monte de render. E quanto mais bonito, mais atrativo. Sim. E uma dica pra quem, tipo, talvez tenha vergonha e tal, o que você... De aparecer? Poderia falar, seja de aparecer, ou acho que não vai dar resultado, sei lá, alguma coisa. Se algum conselho... Eu acho que assim, primeiro você tem que estar ali do seu jeito. Eu comecei filmando sem falar, escrever legenda, porque as pessoas às vezes nem escutam mais. Então, pôr na legenda, filmar a obra, filmar o seu dia a dia ali. Não precisa você aparecer com a cara. Então, filma com a câmera de frente pra lá, sabe? Começa dessa forma. Aí depois, quando você for perdendo a vergonha, você começa a aparecer. E assim, todo mundo faz isso. Hoje não é igual era antigamente. Olha ali a Luciana... Carol Cantelli 2, sabe a Carol Cantelli? Blogueirinha, não sei o quê. E depois, quando você vê o resultado, o dinheiro na sua conta, você não quer mais, nem liga mais pro que os outros falam. Pode falar, tá? Pode falar mal de mim, porque
vai ter o hater, vai ter... Eu nem tenho hater, assim, mas deve ter alguém que fala mal de mim pelas minhas costas. Se tiver um hater, posta aí alguma coisa só pra não, gente... pode ir embora. Só pra se identificar. Mas assim, hoje eu não ligo mais. Eu acho que é uma questão de maturidade também. No começo vai dar vergonha mesmo, mas vai com vergonha porque vai dar resultado. Mas tem que estar ali todo dia, sabe? É que todo mundo... Eu acho que o maior receio de todo mundo é o julgamento, né? O pré-julgamento. As pessoas porque ligam. alguém vai tirar um sarro, talvez, vai dar uma cutucada, alguma coisa assim, mas não vai ter impacto, né? Porque, pô, você que tá fazendo pro teu bem ou pro teu futuro e tal. E no começo você acha que vão tirar sarro, mas as pessoas começam a elogiar. Ah, é? Ai, que legal isso, que legal aquilo. Então isso vai trazendo confiança, sabe? E quem for falar mal é porque tem inveja. Bloqueia e pronto, tá resolvido. E dentro dos teus projetos, você faz mais residencial? De interiores mais residencial, sim. Agora que a gente começou a pegar mais comercial, mas a maioria do meu nicho é de residencial. E você tem algum estilo pré-definido e tal? Você gosta mais de alguma coisa? Eu gosto... É um mix, assim. Eu não tenho estilo pré-definido. Eu gosto muito de contemporâneo com clássico, um pouco de minimalista, assim, também. Tudo misturado. O que eu o gosto cliente de precisar... tons neutros, gosto de iluminação bastante, marmorizado, pedra, dourado, mas esse estilo mais sofisticado. Não é nada muito brasileiro, assim, colorido, pouca madeira, então uma coisa mais assim. E você foi desenvolvendo esse gosto, ou você acha que, tipo... sempre gostou desse tipo de coisa? Porque quando você acaba trabalhando dentro de um escritório, por exemplo, como estagiária, você tem que se adaptar àquele gosto lá, né? E pra você foi fácil de criar o teu próprio, vamos dizer assim? Não, eu ia um pouquinho de cada. Então, quando eu comecei, eu era cheia dos ripados da madeira. Eu gostava muito da Marília Zimmermann, sabe? Sei. Só que o dela, pra mim, ficou muito... Não sei qual que é o dela. Fofinho, assim, é mais... Não sei explicar. Eu gosto, mas ainda não é o meu estilo. Fui pegando um pouco de cada das pessoas que eu gostava. Eu gosto muito de um escritório que tem em Dubai, chama Studia. Não conheço. Nossa, mas aqui não sei como trazer pro Brasil. É muito luxuoso, assim. Então eu gosto de algumas coisas do luxuoso e pego um pouco das coisas mais acessíveis também. Então, foi estudando as pessoas, quem me inspirava, a arquitetura deles e criando o meu próprio, assim. Gosto bastante de aquele Oca Arquitetura, sabe? Sei. Da Mariana Maran? Sei. Eu acho que eu lembro um pouco dos projetos dela também. É porque é bom ter inspirações, né? Sim, só que quando você ninguém trabalha... cria do zero. Você vai trazendo bagagem pra fazer da forma que você gosta mais. Porque isso que talvez eu vi já bastante gente não reclamando, mas quando você trabalha de estagiário dentro de algum escritório, alguma coisa assim, você acaba tendo que se adaptar com a realidade do escritório, né? Você não vai poder pegar a tua identidade, o teu gosto e desenhar um projeto. Porque às vezes foge do que o escritório entrega, né? Os escritórios que eu trabalhei, acho que não tem nada a ver o que eu fiz, até porque faz muito tempo, né? E as meninas que trabalham lá comigo, hoje eu tenho outra arquiteta e estagiária. O projeto é criado junto, mas eu que mostro as inspirações, eu que falo com o cliente. Então ela já meio que tem que seguir a minha linha. Então, mas até porque a pessoa tá ali pra mim. Ela coloca o gosto dela. Mas com certeza a Thalita que trabalha lá comigo faria de outra forma, porque ela tem algumas coisas um pouco diferentes, mas ela gosta das coisas que a gente faz também. Não, e até porque o cliente ele vai contratar você, às vezes, pela forma com que você projeta no teu Instagram. Ele olha o Instagram e fala, eu quero aquilo, parecido com isso. Então não tem como eu mudar totalmente, sabe? E os clientes que aparecem pra você, tipo, no Instagram, eles mandam, às vezes, encaminham uma imagem pra você ou respondem alguma coisa assim, eu quero um negócio parecido com esse e tal. Ou é bem mesclado o que o pessoal pede? Então, como que funciona, assim, o projeto, né? Primeiro, para eu apresentar o orçamento, eu não envio mais pelo Instagram, WhatsApp e tal. Eu peço para falar comigo no WhatsApp Business que a gente tem. E eu marco uma reunião online para eu poder apresentar como que funciona o passo a passo do escritório e me apresentar. Porque isso eu já vou atrair a pessoa e a gente já cria uma intimidade ali e eu já vou entender o que ela precisa. Aí, em cima disso,
a pessoa, ela pode até mandar, eu quero isso, quero aquilo, mas eu só, na reunião de briefing, que eu peço pra ela me mandar inspirações. Mas as pessoas normalmente gostam do teu conteúdo e tal, se identificam com o teu estilo, né? Sim, elas falam, eu quero clean, com iluminação, pedra branca. E já chegou algum projeto muito louco pra você, assim? Diferente? Bem diferentão, sei lá, que foge um pouco do que você faria, sei lá, algum estilo bem clássico? Já, bem clássico já, mas aí eu consigo, porque eu me identifico um pouco. Mas assim, mega brasileiro, coloridão nunca chegou, até porque a pessoa vai olhar pro meu e não vai gostar. Estilo a arquiteta Giovana ou a Doma. Então acho que a pessoa não ia gostar de me contratar. É diferente, né? O tipo do estilo é diferente. E acaba ficando nítido. Claro que tem muita gente que faz projeto parecido, porque tem muita gente que se inspira em escritórios parecidos também. Então não tem como você ter 10 escritórios com 10 estilos completamente diferentes, né? Você tem elementos de um ou de outro. Sim. Então... Um inspira no outro. E as pessoas deixam muito claro isso. Até esses arquitetos que estão há mais tempo no mercado, eles falam quem inspira eles. Não tem segredo, é uma composição. Isso que é legal, né? Porque você poder se inspirar teoricamente num concorrente teu é legal, né? Porque a criação, ela é muito genérica, né? Então, você pode olhar aquilo com outros olhos e já imaginar um outro formato, uma outra forma de aplicar aquilo, né? E quando você tá conversando com o cliente, eu gosto de criar uma certa intimidade nessa reunião de briefing. Então, eu conversando com ele, sentindo o que ele precisa, é o que eu falo, o projeto é muito personalizado. Vai ficar muito diferente, por mais que a inspiração do projeto nas cores que a arquiteta lá Doma usou, quando eu for desenhar, eu sentindo, conhecendo o cliente, vai sair uma coisa diferente. Pode ter a cor parecida, os acabamentos, mas a história que aquele projeto conta, como ele vai ser montado, é diferente. E até o local físico, né? É diferente e tudo. Mas isso que é bom, né? Eu tô fazendo 2 apartamentos no mesmo prédio, cada um de uma forma. Ela que é super minimalista, meio eslovênio, sabe? Tudo preto. A outra é todo estilo dourado. Então, assim, são pessoas completamente diferentes, famílias diferentes. Uma mora sozinha, outra é o casal com o cachorro. Então, isso muda muito. E bom que nesse caso, pra você não seria muita dificuldade porque se fossem os 2 projetos parecidos, quisessem os mesmos estilos, com o mesmo ambiente, talvez fosse difícil de tirar 2 ideias... Só que muda, é muito difícil as pessoas... Porque como eu faço um passo a passo do projeto, eu falo que é como se fosse uma cerimonial de casamento. A gente pega do início ao fim. Eu vou conhecendo a pessoa, vai ficar diferente. Não adianta, ela vai querer alguma coisa diferente, a família é diferente, o gosto... O estilo de vida, uma que é lareira e tudo muito claro, outra que é tudo escuro, preto e precisa de adega, outra não quer adega. É muito difícil ser igual. É difícil, né? E você toca a obra também? Ou você só desenha o projeto? A gente faz o projeto e a gente faz uma assessoria depois do projeto. Então, a gente indica construtoras para fazer gerenciamento, mas a gente faz visitas para ver se está de acordo com o projeto. Então, eu coloco X visitas para a pessoa, se ela fecha com os fornecedores que a gente indica, a gente faz direto. Senão, ela pode me contatar para eu ir lá ver se está certo e tirar as dúvidas. Eu pergunto isso porque provavelmente você já deve ter passado algum perrenguinho divertido na obra, uma coisa assim. Você lembra de alguma coisa divertida que você possa compartilhar? Sem fogo nas coisas e tal, talvez. Putz, deixa eu ver se eu lembro. Porque obra, todo dia é um dia diferente, é igual o projeto, né? Pode ser que aconteça uma coisa maluca, que não tem controle, e você tem que resolver, né? Porque às vezes o cliente não, às vezes não, o cliente tá sempre esperando o resultado final. Então, o móvel do jeito que você desenhou vai ficar bonitinho e tal, mas chega lá, putz, montou a parte de baixo em cima, sei lá, alguma coisa assim. E esses perrengues acontecem, né? Já acontece até hoje, perrengue. É muito difícil não ter. Obra é uma coisa que tem que estar muito bem estruturado, o projeto tem que estar muito bem feito, e passa erro, nós somos seres humanos. Imagine você comandar um monte de pedreiro ali na obra, sendo que você tem um monte de projeto para fazer. Não dá certo. Mas o que já aconteceu, sei lá, na pandemia, eu fechei o projeto de um primo meu, daí eu indiquei lá um pedreiro. Hoje em dia eu não gosto mais de indicar profissionais separados, porque eu não dou conta de gerenciar isso.
Um dia... Por questão de tempo daí, né? Porque muita gente, né? É o dia inteiro no WhatsApp. Eu já fico... Imagina, eu já faço rede social, aí já faço as vendas, lido com as meninas, crio os projetos. Imagina ainda cuidar dos caras ali, não. Aí acaba ficando tudo mal feito, né? Mas aí esse pedreiro... primeiro morreu a mãe, depois morreu a tia. Eita! Depois a moto quebrou, o celular, ele nunca ia na obra. Então, isso que é uma das coisas que dá bastante problema quando você lida com isso. Sempre tá matando alguém da família. Já aconteceu do cara tá indo colocar a lâmpada cair e mandar foto cheia de sangue. Caramba. E é uma coisa que você tem que se preocupar. Quando você contrata uma construtora, ela contrata o RC, que é risco da pessoa lá, se acontecer alguma coisa. Aí imagine se o cara cai e me processa. Então você tem que pensar, quando você começa a crescer, você começa a pensar que a sua palavra vale muito na indicação dos fornecedores, por questão dele entregar, de processo. As pessoas que estão trabalhando na obra, pode acontecer alguma coisa que a culpa é sua, então você precisa ter um seguro de obra. Enfim, quando você tá ali 1 ou 2, você dá conta. Agora, você começa a crescer, você tem que pensar em todos os riscos. Aí não vale a pena você fazer pelo risco que é, né? E esse tipo de coisa que você falou, por exemplo, ser responsável por alguém na obra, é só no dia a dia, só vivenciando que você vai pensar, né? Porque isso você não vai tirar da faculdade e tal. Não, é só colocar na cara a tapa e ver que você... No começo você sempre acha que você é super-herói, que você quer. Que você vai conseguir fazer tudo. Aí o cara começa a faltar, o cliente começa a te ligar, cadê o cara aqui? Olha a sujeira que o cara tá fazendo. Então... Você vira babado, o fornecedor ali. Se você não tem uma equipe pra cuidar disso, pra gerenciar, você fica o dia inteiro no celular. Só apagando fogo, né? Sem resolver um problema efetivo, né? Sem o cara produzir. falta, ele se machuca. Aí o pior de tudo, não calcula material direito e fica mandando o cliente lá no balarote o dia inteiro. Faltou argamassa, faltou rejunte, faltou isso. Aí fica lá. Então, é uma coisa que se você tem tempo, tem equipe e gosta, tudo bem. Mas eu prefiro lidar com os projetos. Não, faz parte. É porque obra... Tem que escolher, né? O dia a dia... É difícil você estar lá no dia a dia e de noite, sei lá, projetar. Porque a tua cabeça, ela... Não, e o estresse? Tem que ser uma você quer dinâmica chorar, diferente. Né? Eu sou uma pessoa ansiosa. E eu gosto muito das coisas... Que as coisas deem certo. E a obra nunca dá 100% certo. Então, acho que eu ia me sentir muito culpada também. A culpa de tudo é minha, sabe? Então, isso é uma coisa... E você já passou por isso? Tipo, você já sentiu alguma vez... Porque alguma vez você deve ter tocado obra. Ou não? Nem chegou a... Sim, no começo. Por exemplo, erro, né? A gente erra, não sabia. Eu fui fazer tipo uma sanca de 10 centímetros. E a mão do cara não entrava pra ele pintar. Do pintor. Aí, ao invés dele falar, Lu, minha mão não vai entrar pra eu pintar. Eu vou fazer, mas vai ficar sem tinta. Não, ele fez e falou, viu? Minha mão não cabe. Aí eu pensei, por que você não me falou? Tive que pagar pra ele refazer. Então, quando dói no bolso, aí você... São coisas na prática, assim, sabe? Não, e é ruim porque daí você quer dar o respaldo pro cliente. Você quer deixar o cliente... que fique bom. O cliente vai falar, né? Erro teu. Mas se você tá com uma construtora lá, uma pessoa olhando, ela vai falar, olha, não vai dar certo. Vou ligar pro arquiteto e vou falar, não vai dar certo isso. Podemos aumentar 2 centímetros. Posso pintar antes de fechar? Então tem tudo isso, sabe? Quando você tá com um bom parceiro que tem tempo de olhar e acompanhar. Porque acontece muito do cara fazer... Tá no projeto, a culpa é tua. E tá mesmo. Tem um documento. Então, se você tem alguém que mas cuida... tem que ter o bom senso, né? Mas se tem alguém cuidando ali, normalmente as construtoras têm um engenheiro, o estagiário, ele liga pra você e fala, Lu, não vai dar certo, vai dar certo. Tem coisa que é só testando. Então, acho que isso é bacana quando você faz em equipes específicas pra cada coisa. Entendi. Não, show de bola. Mas, foi muito bom ter conversado contigo, pegar a tua experiência. Fiquei surpreso de saber também que você fez intercâmbio lá pra fora. Temos coisas em comum. Pois é. E foi um prazer te receber aqui. E é isso, basicamente. Ai, que bom, falei bastante. Acho que eu tô meio tagarela. Mas eu agradeço a oportunidade. Precisando, eu posso voltar. Adorei participar. A gente precisa rebocar uma parede aí, a gente chama. Olha, daí eu indico alguém pra fazer isso. Mas se for pra falar, eu tô de prontidão. Show de bola. Obrigada. Então, pessoal, obrigado por quem ficou aí com a gente até o final. Não esqueçam de seguir a gente lá nas redes sociais, a Lu também. Acompanhe o dia a dia dela. E a gente fica por aqui. Até mais. Obrigada.